Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje estamos começando Gotas de Refrigério aqui envolto à natureza, esse jardim lindo que Deus criou. Nós vamos falar um pouco hoje da natureza. Nós vamos começar uma série hoje no Gotas de Refrigério falando sobre a igreja, o jardim de Deus. Amém, queridos? O jardim de Deus é muito lindo, não é? Vamos orar então, meus irmãos, para ir para o louvor, depois voltamos para uma breve meditação da palavra, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este dia na tua presença. Queremos te pedir, Senhor, a tua bênção sobre nós agora, neste Gotas de Refrigério, que seja abençoado a todos aqueles que receberem esta mensagem, esta palavra. Fala conosco, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, esteja conosco aqui, Senhor, e dá-nos a tua bênção. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos louvar o Senhor então e depois voltamos para meditar na palavra do Senhor, falando sobre a igreja, o jardim de Deus. Obrigado, Senhor. A minha confiança está em Ti. Tu és o plano melhor para cada um de nós. Aleluia. Força do caminhar, continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar. Em paz
Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. A mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Glórias a Deus, meus irmãos, como é bom louvar o Senhor, não é? Começar o dia na presença de Deus e num lugar maravilhoso, bendito seja Deus, né? Eu gosto de observar a natureza, eu sou observador e em tudo Deus fala com a gente, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 4, verso 12. Salomão aqui está fazendo uma declaração poética para sua amada Sulamita e podemos dizer que esta palavra também se refere a Deus, a sua igreja, né? Então, 4 de Cantares, verso 12, diz assim: Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial fechado, fonte selada. Amém? Jardim fechado és tu. Queridos, nós vamos ter uma série agora meditando sobre o jardim de Deus. E hoje, sendo o primeiro dia, eu quero falar com você sobre jardim fechado és tu, né? A igreja de Cristo é como se fosse um jardim fechado. Se você voltar lá para o começo da história da Bíblia, você vai ver Adão e Eva, você vai ver eles dentro de um jardim, o jardim do Éden. E a Bíblia diz que esse jardim, ele era protegido, não é? Depois que o homem e a mulher pecaram, Deus tirou eles do jardim e cercou o jardim e colocou anjos guardando o jardim. Mas o jardim de Deus é um jardim protegido, fechado. Salomão está dizendo aqui, fazendo comparação à sua amada, que ela é um jardim fechado. A igreja de Cristo é um jardim fechado. E às vezes nós temos dificuldade de observar e de obedecer, ou até de aceitar a proteção de Deus. Fala, puxa, mas precisa tomar cuidado com tanta coisa, precisa tomar cuidado com isso, com aquilo, isso não agrada a Deus, aquilo não é de Deus, cuidado com aqui, cuidado com lá. Por que tanta exigência? Por que Deus exige tanto? Porque o nosso Deus é um Deus que cuida e protege a sua igreja, né? Então, quando Deus coloca barreiras, quando Deus coloca limites para a igreja, não é simplesmente uma proibição. Se você for estudar a história, quando Deus orientou Moisés na alimentação do povo, na higiene do povo, quando eles estavam peregrinando no deserto, Deus não chegou para Moisés e mandou proibir as coisas de comer, de vestir, isso e aquilo, por conta de um capricho, porque Deus tem um povo separado e é só dele e ele tem ciúmes desse povo. Não. Deus colocou algumas condições para o povo no deserto, cuidando da saúde do povo. Por exemplo, que hoje não é o caso, nós não vamos enfocar nesse assunto, mas um outro dia podemos falar melhor, né? Sobre a pandemia, lavar as mãos, passar álcool, cuidado com máscara, coisa. Queridos, você sabe que na Bíblia, Deus foi quem trouxe as primeiras instruções de higiene?
aonde o povo fazia suas necessidades, aonde o povo comia, como o povo deveria comer, como era a higiene, a higienização das mãos, do corpo, tudo foi Deus que estabeleceu. E cuidando do quê? Do bem-estar e da saúde, da segurança do seu povo. Quando Deus coloca um limite na vida da igreja, Ele não está simplesmente como um noivo ciumento tolhindo a sua noiva da sua liberdade. Não, Ele está tendo um capricho, um cuidado com a noiva. Se você entender isto e se você olhar as coisas desta maneira, você vai ter prazer de obedecer a Deus, de andar nos caminhos de Deus, de cumprir a vontade e os ensinamentos da palavra do nosso Deus, né? Então, queridos, primeira meditação dessa série, a igreja é o jardim de Deus. Eu quero dizer para você que a igreja é um jardim fechado. Não é tudo que serve para a igreja. Não é em todos os lugares que cabe a igreja. Apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, não tem proibição, mas nem tudo me convém. O apóstolo Paulo disse isso. Tudo me é lícito, tudo me é liberado, mas nem tudo me convém. A noiva deve se comportar como noiva. Você já pensou se o noivo chega e vê a sua noiva num barzinho, abraçada, grudadinha com um amigo de faculdade, com beijinhos no rosto, tomando, sei lá, um suco, uma guaraná ou sei lá o quê? O que o noivo vai olhar? No mínimo, esse noivo não vai gostar, né? E a noiva, ela não é simplesmente uma namoradinha, ela já está comprometida, ela é noiva, ela vai casar, né? Então, queridos, a igreja é comprometida com Deus. O nosso Deus, Ele coloca limites para a sua igreja por cuidado, por zelo, por amor. Devemos aceitar quando Deus mexe na nossa agenda, quando Deus mexe nos nossos planos, né? Quando Deus muda alguma coisa na nossa vida que a gente não estava esperando e até nem acha que foi Deus que fez, não aceita que foi Deus que fez. Não. Deus muda planos, Deus muda os projetos, Deus muda os caminhos, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quiser, para nos proteger e para também que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Eu estou lembrando aqui no livro de Atos, quando os discípulos estavam se preparando para sair para uma viagem missionária, e o Espírito Santo chegou e disse, não, vocês não vão para ir para onde vocês querem ir, vocês vão para outro caminho, porque a agenda de Deus é outra. Queridos, fazer parte do jardim fechado de Deus é andar na orientação da agenda de Deus. Amém, queridos? Então, quando você vê isso, você entende que é por amor e é para o seu bem. Salmo 91, para encerrar, e o verso 1 diz assim, aquele que habita ou que habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente vai descansar. Então, quando Deus te coloca num lugar escondido, guardado, limitado, Ele está te protegendo, Ele está te guardando. Queridos, fique debaixo da proteção de Deus hoje, deixa Deus guardar a sua vida, a sua família, seus caminhos, tá certo? Tira essa mentalidade de, eu sou cristão, eu não posso fazer nada. Ser crente é não poder fazer nada. Não, ser crente é ser liberto, é não ter dependências para ser feliz. Aleluia. Ser cristão, meus irmãos, é se realizar em Deus. A noiva, quando está com o seu noivo, pode cair o mundo, ela está feliz, ela está com o seu amado, né? Jardim fechado és tu. Aleluia. Nós somos a noiva de Cristo, jardim fechado. Amém? Então deixa Deus trabalhar na sua vida, na sua agenda, nos seus projetos, nos seus programas. E se Deus mudar alguma coisa, impedir alguma coisa, limitar alguma coisa, saiba que é Deus cuidando da sua noiva. É o jardineiro cuidando do seu jardim amado. Amém? Vamos orar agora? Eu quero orar por você, pela sua casa, sua família, e pedir a Deus que você possa enxergar que você é a florzinha no jardim de Deus, você faz parte desse jardim, por isso que Ele cuida de você com tanto carinho e com tanto zelo.
E às vezes ele dá uma palmadinha aqui, dá uma corrigidinha lá, para não deixar você cair com seus pés em armadilha, tá certo? Limitações para o jardim fechado. Jardim fechado não é todo mundo que entra nesse jardim. Tem dono. Você tem dono. A igreja tem dono. Nosso dono é Deus, é o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na Tua presença gloriosa. Nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos, Te glorificamos na beleza da Tua santidade. Senhor, abençoa todos aqueles que recebem esta palavra agora, Pai. Que eles possam entender e receber esta mensagem, que nós somos o jardim fechado de Deus. Por isso, muitas coisas temos limitações dadas por nosso Pai, por nosso Deus, para nos guardar, para nos proteger. Senhor, continua guardando as famílias, continua protegendo os teus servos, teus filhos, tuas filhas. Pai amado, em nome de Jesus, cuida deste jardim, Pai. Nós te pedimos assim, Senhor, e nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é o grande jardineiro que tem cuidado de nossas vidas, tem cuidado desse jardim lindo que é a sua igreja. Nós te louvamos, ó Pai, em tudo, em tudo. Tu és fiel e maravilhoso, dono do jardim. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Olha, outubro de 2023, você já sabe o que vai acontecer? A Igreja Canaã vai levar uma caravana para Egito e Israel. E eu queria que Deus preparasse para que você tivesse essa experiência, pudesse ir conosco neste grupo. Olha, na igreja, procura o irmão Fernando, que é das mídias, ou então liga para a secretaria da Igreja Canaã, pega informações, põe um propósito no seu coração, coloca isso em oração. Creio que vai ser uma viagem muito abençoada. Vários pastores irão conosco e Deus vai operar, vão ser dias abençoadores lá, tá? Então você é o nosso convidado. Povo de Deus, beijo no coração, shalom, shalom. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.